seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje finalmente vai sair aquele em detalhes sobre abertura de segunda. Isso mesmo, não estranhe, porque a gente vai falar de abertura de segunda e a gente vai falar sobre tudo na abertura de segunda. Bora lá? Bora lá então. Bom, vamos lá, né? Abertura de segunda, né? Acho que não é novidade, né? Aquela abertura que a gente faz com as duas pernas, né? Em segunda posição no balé, as duas pernas, né? A abertura lateral que as pessoas que não fazem balé acabam chamando aí. E para que é importante a abertura de segunda, né? Na verdade, no balé a gente tem alguns movimentos que a gente precisa de uma abertura de segunda. Por exemplo, se eu for fazer um écarté, né? Eu preciso que a perna venha aqui, sim, é uma abertura de segunda, né? Um grande écarté, assim, aquela coisa linda com aquele développé lá em cima. Tem alguns saltos que são em segunda, enfim, facilita muitas coisas, facilita o andeor, tá? Quem tem abertura de segunda tem um andeor muito melhor, se a abertura de segunda for realmente uma abertura de segunda certinha, belezinha, bonitinho, que eu vou te mostrar hoje. Os lutadores, né? Eu sei que tem um monte de lutadores que acompanham aqui o canal e gratidão por vocês estarem aqui, tá? Eu sei que o assunto eu puxo mais para o balé porque é a minha área, mas eu sei que também pode ajudar muito vocês porque vocês têm golpes que as pernas vão mais alta e aí precisa da abertura de segunda. Então sejam todos muito bem-vindos para essa dica. A abertura de segunda é importante, principalmente no balé, é importante nas artes marciais também, tá? E tem algumas outras modalidades ali também que também é bem legal. O que acontece? Fazer espacate, né? Que é aquela que uma perna vai para frente e outra vai para trás, belezinha, até que vai, até que o negócio sai. Mas quando chega na abertura de segunda, o negócio dá uma travada. E a gente vai entender hoje por que isso acontece, né? Por que a abertura de segunda, ela é tão difícil? Sim, é difícil, vamos lá. Tem 3 fatores que fazem a abertura de segunda serem difíceis. Primeiro, vamos lá. A primeira coisa é a questão da musculatura envolvida na abertura de segunda. Primeiro ponto, existem músculos grandes e existem os músculos pequenos que estão envolvidos nessa abertura. Então eu vou mostrar para você fotos, tá, aqui sobre esses músculos, tudo, vou falar um pouquinho sobre eles, mas para a gente entender. Quando a gente faz um espacate, por exemplo, a gente trabalha muito mais o alongamento de musculaturas mais grandes, né, maiores, mais longas, sim? E isso facilita na hora de eu executar o movimento de alongamento, o exercício de alongamento, tá? Por quê? Para o exercício ser ineficaz, eu preciso realmente fazer muita coisa errada, tá? Para eu não conseguir ganhar alongamento numa musculatura longa. Então, os músculos grandes, eles são mais fáceis de alongar, não pelo músculo em si, mas pela dinâmica do alongamento, do exercício, ok? Já os músculos pequenos, eles são mais difíceis, porque uma viradinha no tronco que eu dou, eu paro de trabalhar o alongamento desses músculos pequenos. Esse é o primeiro motivo que faz com que a abertura de segunda seja uma abertura mais difícil para a gente trabalhar, ok? Beleza, então aqui a gente falou sobre a questão de o que acontece. A gente precisa tomar cuidado nos exercícios de alongamento. A gente precisa evitar ao máximo as compensações. Eu vou falar tudo isso na prática daqui a pouco. Preciso evitar as compensações. E existe um outro ponto aqui, pensando que é um grupo muscular muito maior do que quando a gente trabalha espacate. Aí, quando eu tenho um grupo muscular muito maior, eu aumento a minha sensibilidade para dor. Por isso que a abertura de segunda é tão dolorosa trabalhar, tá? Porque quando é espacate, eu trabalho ali 2, 3, basicamente, a grosso modo, 2, 3 tipos de musculaturas ali na perna que está na frente. Na perna que está atrás, eu trabalho ali também, basicamente, 2 tipos de musculatura, 2 músculos ali. Quando a gente vai para a abertura de segunda, eu tenho
Só na parte interna da frente, na parte interna da minha coxa, eu tenho 5 musculaturas para trabalhar o alongamento. Fora a parte de trás, que entram mais 2, tá? Então, no total aí a gente vai ter 7 musculaturas aqui pra gente trabalhar. E isso aumenta demais a minha sensibilidade de dor, porque todos esses 7 músculos vão estar gritando. Por isso que é doloroso, ok? Beleza. Segundo ponto que a gente precisa entender ali. O movimento da abertura de segunda, ele é associado. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Primeiro, para eu fazer uma abertura de segunda, depois eu vou te mostrar na prática, eu preciso fazer uma rotação da minha perna e depois uma flexão, tá? Então aqui a gente tem um movimento de rotação acontecendo, mais flexão. Rotação acontecendo, mais flexão. Quando eu faço o espacate, só para você comparar aí a diferença, eu vou trabalhar na perna da frente flexão e na perna de trás eu trabalho a extensão. Então, em uma perna eu trabalho só um tipo de movimento, na outra perna eu trabalho só outro tipo de movimento, no caso do espacate. Já na abertura de segunda, nas duas pernas eu vou trabalhar a rotação e a flexão. Então, eu exijo demais da minha musculatura e da minha articulação para fazer esse movimento. Por isso se torna um movimento mais difícil, tá? Beleza. Terceiro ponto é a questão do tempo. Sim, por conta de tudo isso, a abertura de segunda, a gente tem uma tendência a demorar mais para conseguir chegar nesse resultado. Sim, então eu vou lá, começo a fazer alguns alongamentos, começo a perceber que tem que fazer uns exercícios de alongamento bem encaixada, bem colocada, para realmente não ter compensações, isso já dificulta o meu trabalho. Além disso, eu tenho uma sensibilidade à dor muito maior do que quando eu treino um espacate. E os movimentos, eles são associados, então eu exijo mais da minha articulação, exijo mais da minha musculatura. Tudo isso faz com que eu aumente o tempo de dedicação para essa abertura acontecer. Aumentando esse tempo de dedicação, muitas pessoas acabam desistindo. Sim? Então, a gente precisa, quando a gente vai começar um trabalho de abertura de segunda, eu preciso, a primeira coisa a ter em mente, que desistir não é uma opção. Sim, eu vou fazer os exercícios, eu vou fazer o treinamento, eu vou fazer sei lá o que eu estiver me propondo a fazer até eu conseguir a abertura de segunda. Isso pode levar um mês, dependendo da sua genética, dependendo do treino que você está fazendo, isso pode levar 10 anos. Sim? Então, a grande questão é, eu só vou parar quando eu conseguir chegar na abertura de segunda. No meio do processo, eu vou avaliando se eu estou tendo ganho, né? Porque também não adianta ficar lá dando murro em ponta de faca se o treino não está servindo de nada. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu preciso ter uma foto do meu antes. Então, antes de você começar qualquer treinamento para abertura de segunda, vai lá e faça uma foto da sua abertura de segunda. Ah, Mari, mas eu nem tenho abertura de segunda, né? Eu abro ali sei lá, dá 80 centímetros a distância de um pé do outro. Ok, essa é a abertura de segunda que você tem hoje. Essa é a sua foto do antes. Aí você vai começar o treinamento, depois de um tempo, vai depender do programa, né? Por exemplo, no T8S, que é o meu treinamento de abertura em 8 semanas, os meus alunos, eles fazem a fotocontrole semanal. Então, toda semana eles estão fazendo fotocontrole para avaliar esse ganho, tá? E aí vai depender do método que você está usando. Às vezes pode ser foto quinzenal, às vezes pode ser foto todo dia, enfim, você vai ver. E aí você vai fazer a sua segunda foto
controle, que é a foto do depois. E aí você vai fazer a sua terceira e assim por diante. Com isso, o que você vai conseguir perceber? Se o que você está fazendo aqui de treinamento está melhorando o seu desempenho na abertura de segunda. Sim? Ah, essa semana eu mudei um pouco o treino. E aí, melhorou ou piorou? É melhor voltar para esse treino de cá. Sim? Aí a gente consegue ir buscando a abertura de segunda até eu conseguir chegar nela, mas sem ser às cegas. Sim? Sem ficar lá louco, fazendo coisas que talvez não vai te trazer o resultado que você espera. Aqui eu consigo ir avaliando. Perfeito? Beleza. Então agora a gente vai falar um pouquinho de quais são os músculos que estão ali envolvidos, só para realmente a gente fazer um em detalhes de abertura de segunda, para que você consiga visualizar tudo isso que eu estou tentando te explicar aqui. Vamos lá. Eu vou colocar uma foto para você aqui do lado que mostra a musculatura, mas eu vou fazer o meu desenho super, hiper, mega blaster plus aqui para a gente poder conversar sobre essas musculaturas. A gente tem a nossa pelve, sim? Então essa daqui é a frente da nossa pelve e lá atrás tá o nosso sacro, tá? Ó, super desenho. E aí aqui a gente tem o nosso fêmur, sim? Aqui a gente tem nosso joelho, o nosso fêmur, ele vem e faz isso aqui. E aqui ele tem uma bolinha, que é o que a gente chama de cabeça do fêmur, tá? Tem desse lado e tem do outro lado. Vamos desenhar do outro lado também, pra gente entender que isso é uma perna, sim? E aí eu tenho aqui o meu fêmur, certo? E aí o que acontece? A gente tem um músculo, lembra que eu falei que tinha músculos pequenos? A gente tem um músculo bem pequenininho que ele sai daqui da frente da minha pelve e ele vem nessa diagonal aqui, ó, se inserir, se fixar no meu fêmur, tá? Esse daqui é o meu músculo 1. Ele é o pectíneo. Olha o tamanho desse danado, sim? Para alongar esse danado, ou eu realmente estou encaixando a minha pelve, fazendo a rotação do meu fêmur para eu conseguir alongar ele, ou eu não consigo alongar, sim? Por quê? Além dele aqui, vai ter um outro que também é curtinho, que está do lado dele, mas ele é um pouco maior aqui. Ele é um pouquinho mais grosso, esse aqui ele faz assim. Ele é um pouquinho mais grosso na fibra total dele, e ele se insere no fêmur também. Nosso músculo 2, vamos colocar aqui, que é o nosso adutor curto. Sim? Além dele, a gente vai ter um outro que ele sai daqui de trás. Ele pega lá no sacro e ele vem até aqui embaixo. Fazendo isso aqui, ó. Ele é enorme. Esse aqui é um outro músculo, que é o nosso adutor longo. E aí, ó, a gente já começa a perceber. Se eu não tomar cuidado, eu vou acabar fazendo alongamento para esse músculo aqui, sim, que tá se inserindo em uma outra região da minha pelve e não vou alongar esses músculos pequenininhos aqui em cima, que tá se inserindo na frente da minha pelve. Então é por isso que a abertura de segunda é tão difícil, porque cada um tá num lugar, cada um tem um tamanho, ok? Além disso, saindo de lá ainda, a gente tem um outro também adutor, que ele tá mais ou menos aqui, que é o nosso quarto, que ele é o adutor magno. E, para completar, a gente tem um outro lindinho saindo daqui, vou desenhar ele diferente, só para ficar diferente, tá? Mas ele é fibra retinha, bonitinha. Que esse vem até aqui embaixo. Que é o nosso 5, que é o nosso grácil. Sim? Esses daqui são 5 músculos que a gente tem
de um lado, né, em uma das nossas pernas, sim? Tudo isso se repete para a outra perna, né? E aí a gente tem que alongar as duas. Aí começa já um primeiro erro, é tentar buscar a abertura de segunda alongando as duas pernas ao mesmo tempo. Isso é suicídio, tá? A gente vai falar mais sobre isso, mas concorda comigo que são muitas musculaturas com inserções, né? A origem, ela começa em um determinado osso e termina em outro osso, com um tamanho diferente, o lugar que ela começa são diferentes, então eu preciso associar alguns movimentos e evitar algumas compensações para realmente conseguir ganhar alongamento dessa musculatura. Além disso, é muita musculatura, o estímulo doloroso aumenta demais, ok? Então, esse é um ponto que a gente precisa tá atento. Além disso, lembra que eu falei que a gente também tem as musculaturas ali posteriores? Posterior, a gente pode, só vou acrescentar aqui para você, a título de curiosidade, a gente vai ter lá atrás da perna, né, o nosso femoral, que ele também participa disso, da abertura de segunda, porque a gente faz uma flexão, então eu preciso de alongamento dos meus posteriores. Além disso, a gente tem o semitendíneo e a gente tem um outro danadinho, que se chama semimembranáceo. Até o nome dele é chato. Sim, tudo essa delícia, tá? Pra gente completar aí o nosso quadro, tem toda essa delícia. Então agora a gente vai ver na prática o que a gente deve fazer para realmente alongar essas musculaturas e conseguir chegar na tão sonhada abertura zerada de segunda. Vamos lá? Bora lá então. Então vamos lá, vamos entender quais são os movimentos que acontecem no nosso quadril para a gente entender quais são os movimentos que estão acontecendo na abertura de segunda. Primeiro, no meu quadril eu tenho um movimento de flexão quando eu levo a perna assim para frente, tá? Então isso aqui é um movimento de flexão de quadril. Ou com o joelho dobrado, eu estou fazendo aqui a flexão do quadril quando minha perna vem para frente. Quando eu levo ela para trás, é um movimento de extensão do quadril, ok? Quando eu faço o pé para dentro, eu giro minha perna toda para dentro, eu estou fazendo uma rotação interna. Quando eu levo essa perna toda para fora, eu faço uma rotação externa, ok? Quando eu cruzo a minha perna na frente da outra, ou atrás da outra, sim? Quando eu trago ela para dentro do meu corpo, eu estou fazendo uma adução. E quando eu levo ela para fora do meu corpo, eu estou fazendo uma abdução. O que isso significa? Significa que, para minha abertura de segunda acontecer, eu tenho obrigatoriamente que fazer uma rotação externa e uma abdução, ok? É isso que faz a minha abertura acontecer. E aí, eu ainda insisto na questão de pensar nos flexores do nosso quadril, porque se eu não tiver alongamento dos posteriores, eles acabam atrapalhando a abertura de segunda, ok? Então, pense ali que no movimento de abertura de segunda eu tenho a rotação externa e a abdução, mas eu preciso ter um trabalho de posteriores ali que fazem a flexão para que eu consiga realmente alongar toda a musculatura envolvida. Então agora a gente vai para o chão e vamos fazer essa abertura e vamos falar dos exercícios que você precisa fazer e de quais são as compensações que você deve evitar. Bora lá! Então vamos lá!
Bom, primeira coisa, o que é a abertura de segunda, né? É aquela abertura que eu vou e desço, linda, maravilhosa, e faço isso aqui, sim? Isso aqui é a abertura de segunda, ok? O que acontece? O que a gente precisa entender primeiro? Como eu falei, a gente precisa do movimento de rotação externa, né? Do nosso andeor ali, a perna toda girando para fora. Como é que eu sei se a rotação externa é algo que eu preciso trabalhar bastante, porque realmente é o que está pegando para mim, é o que está faltando para mim? Você vai fazer um teste muito simples. Você vai fazer um sapinho, sim? Lembra do sapinho? Se não lembra, eu vou ensinar ele daqui a pouco. Vai fazer esse movimento aqui, o xixi alinhado com o seu joelho, tá? Não adianta ficar lá atrás e não adianta vir aqui para frente. Tem que estar com o xixi alinhado com o meu joelho. E você vai descer o sapinho o máximo que você puder, ok? Quanto mais perto do chão o seu sapinho tiver, mais fácil para você conseguir fazer a rotação externa, ou seja, girar a perna para fora. Por quê? São essas musculaturas que estão aqui na frente, que a gente está trabalhando no alongamento do sapinho, que faz eu conseguir, que dá possibilidade para minha perna girar. O encurtamento dessa musculatura não deixa a minha perna fazer a rotação externa, ok? Então, o primeiro teste que você precisa fazer é fazer o sapinho e fazer uma foto. Você vai lá, faz o seu sapinho e faz a foto. Vamos supor que você esteja aqui. Esse é o máximo que meu sapinho desce, Mari. Ok, o que isso significa? Significa que na hora que você fizer a sua abertura de segunda, provavelmente o seu pé vai ficar para frente, porque você não consegue girar ele para fora. Quando eu não consigo girar o meu pé para fora, lembra lá no desenho, minha cabeça do fêmur, na fossa do acetábulo, lá na minha pelve? Ela vai começar, conforme você faz a abdução, né, que é levar essa perna lá para a segunda, ela começa a bater aqui dentro do seu quadril. E aí limita o movimento. Então, eu preciso fazer a rotação externa para ganhar mais espaço dentro do meu quadril para conseguir fazer essa abdução, tá? Então, a primeira coisa não é pensar em chegar e já ir fazendo alongamento e não sei o que. Não, calma. Se você não tem um protocolo para seguir, se você é aluno do T8S, segue o passo a passo do T8S, ok? Não inventa moda, tá? Agora, se você não é, você vai precisar primeiro entender tudo para realmente poder ali organizar um treinamento para você, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que é obrigatório fazer a rotação externa para ter espaço para fazer essa minha perna vir ao lado, para fazer essa abdução. Combinado? Para eu saber se eu preciso trabalhar bastante minha rotação externa, eu vou fazer um sapinho, vou fazer uma foto. E aí faça foto controle do sapinho também, tá? Para você ir ali monitorando o quanto você está conseguindo descer nesse sapinho. Esse é o primeiro teste. Segundo teste, você fazer uma abertura de segunda com uma perna só. O que é isso? Vamos lá. Eu gosto muito de fazer isso para entender onde meus alunos estão. Por exemplo, vou colocar a perna lá e eu, Mari, deixa eu ver de frente, vou te mostrar de frente e depois eu mostro de lado. Eu, Mari, eu consigo fazer isso aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma abertura com um pé só. O meu calcanhar está na direção do meu quadril, essa é a pegada, sim? Quando eu consigo fazer esse movimento aqui, ó, pé girado lá para cima, meu xixi na direção do meu calcanhar. Quando eu consigo isso, significa que eu tenho condições de fazer uma abertura de segunda. Porque essa perna tem alongamento suficiente para isso. O que vai acontecer na hora que você tentar fazer isso? Primeira coisa que vai acontecer, né? Você vai chegar nessa posição aqui, na hora de sentar, você vai sentar aqui, ó. Significa o quê? Que o seu calcanhar não está na direção do seu xixi e que você ainda não consegue fazer uma abertura de segunda. Então, você vai precisar trabalhar alongamento, trabalhar outras coisas para conseguir trazer essa perna até aqui, sim? Sem compensações, tá? Retinho lá para frente, essa perna aqui na sua lateral. E aí, como que você pode testar isso? Você pode vir aqui, colocar mesmo o calcanhar na direção do seu quadril e ver até quanto você consegue descer numa perna só. Ai, Mari, até aqui é meu máximo. Ok, então sua abertura provavelmente vai estar nessa distância, sim? Associando a outra perna, provavelmente um pouquinho mais alto. Ah, não, eu consigo ir mais, consigo até aqui.
associando a sua perna, a outra perna vai estar um pouquinho mais alta, então a gente vai trabalhar isso. Ah, não, Mari, nossa, Sussa, eu consigo descer aqui, ó. Beleza. Ok? Então, já tá na hora de simplesmente fazer a abertura, ok? Então, agora eu vou te mostrar alguns exercícios. Vamos lá. Primeira coisa, primeiro erro. Bom, falando em erros, na execução da abertura, o primeiro erro é tentar fazer a abertura com os joelhos voltados para frente. Então, eu tentar fazer uma abertura de segunda, onde os meus joelhos estão lá para frente. Isso aqui significa que eu não estou fazendo a rotação do meu quadril. Sim, meu pé está lá para frente, meu joelho está para frente. Eu preciso fazer a rotação da minha perna para conseguir ganhar aquele espaço dentro da fossa do acetábulo para depois eu conseguir descer. Combinado? Então, esse é o primeiro erro. Segundo erro é eu focar em exercícios, somente em exercícios de alongamento. Vamos lá. Alongamento serve para a gente ganhar mais flexibilidade na musculatura, né? E um pouquinho ali mais no finalzinho da musculatura, onde pega um pouco do tendão, mas ganhar flexibilidade nessa musculatura, ok? Além de toda a musculatura que a gente viu que existe envolvida ali dentro na abertura de segunda, a gente precisa entender que existe um movimento da rotação. E esse movimento da rotação do meu quadril, de girar os pés para fora para poder fazer a abertura, eu exijo com que dentro da minha articulação do quadril, o meu fêmur se movimente. A articulação ela precisa ter mobilidade para fazer isso. Se eu só trabalho o alongamento, eu só trabalho a musculatura, eu não estou trabalhando cápsula articular, ligamentos que estão ali envolvidos. Então, a gente vai trabalhar também a mobilização desse quadril. Como é que eu faço isso? Ou seja, a mobilização da articulação, deixar essa articulação um pouquinho mais mole, vamos dizer assim, tá? Como é que eu faço isso? Vamos lá. Você vai deitar de ladinho, vira o lado de barriga para cima. Vai precisar de uma faixa elástica, tá? A faixa elástica pode ser substituída por uma calça de ginástica ou por uma meia calça, ou seja, um tecido que tenha elastano, que ele estique, ok? Senão não vai dar certo. Dividir lá mais ou menos no meio e aí eu vou segurar aqui embaixo. O que vai acontecer agora? O meu objetivo é mobilizar essa articulação aqui do meu quadril. Sim? Vou tentar mexer o máximo possível ali. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou segurar essa faixa bem aqui perto do meu abdômen e essa perna vai descer, essa perna vai girar para fora e ela vai subir pela lateral até a minha orelha e aí ela vai voltar girando para dentro para o teto. Sim, o movimento sem faixa, ó, ela desce, olha o pé, gira para fora, sobe, na hora que for subir para o teto, ela vira para dentro e sobe para o teto. Sim? Nessa brincadeira de fazer esse circularzinho, eu acabo movimentando lá dentro do meu quadril. E aí, para que eu uso a faixa? Presta atenção para não fazer errado, senão não serve de nada. Serve de nada. Segurei lá. A faixa serve para eu soltar a minha perna. O meu joelho está neutro, ele não está esticado. Se eu esticar, eu tenho que puxar a patela para cima, travar a coxa. Não, eu deixo o meu joelho neutro, ok? Sem fazer força. E aí eu solto a minha perna. Minha perna tem que pesar aqui na minha mão. Ó. Eu sinto ela pesada e eu venho fazendo o movimento com as mãos, não com a perna. Sim? Senão não precisava de faixa elástica. Ok? Então, o grande objetivo é fazer força com as mãos, para que a perna fique mole, fique sem nenhum tipo de contração, porque se a gente contrai a musculatura, eu travo toda aquela musculatura que está chegando ali em volta da minha cápsula articular. E aí eu travo essa cápsula articular. Então, na mobilização de quadril, de qualquer articulação, eu preciso liberar a musculatura. A musculatura não pode ficar tensionada.
Então, eu deixo minha musculatura linda, leve, solta e eu trabalho toda essa força, ó, com as mãos para trazer o meu pé. Vou lá, deixo meu pé cair para a lateral, puxo para a orelha e agora aqui, ó, com a mão eu puxo de volta essa faixa para cima. Vou fazer de costas para você visualizar o que eu estou fazendo com as mãos. Posso até aqui? Então, vamos lá. Estou lá, linda, maravilhosa, segurei aqui, e aí, ó, solto minha perna, com a mão aqui, eu puxo, vou fazer mais alto para você conseguir ver, eu puxo para a lateral, levo, ó, vou trazendo lá para cima, é minha mão que tá fazendo a força, e traz de volta, tá? Tô exagerando bastante aqui no movimento da mão para você conseguir visualizar e entender o que eu tô falando, ok? Mas sem exagerar, eu consigo fazer isso só tracionando a faixa aqui, ó. Ok? Sim? Então, isso é mobilização de quadril. Quantas vezes eu faço disso, Mari? Pode fazer 10 vezes com a perna indo e sobe 1, e 2, e 3, 10 vezes. O que não pode acontecer aqui? Esse outro lado do meu corpo ir junto, né? Eu quero fazer a perna super lá embaixo e aí, ó, eu levo tudo isso aqui pra lá. Não, tá? O meu quadril tem que ficar no chão, sim? Como é que eu controlo esse quadril no chão? Vamos lá, bife à milanesa. Como é que eu controlo esse quadril no chão? Estou lá em cima, falei que era em detalhes, hein? Bora lá. Estou aqui em cima, quadril esquerdo no chão. Eu pressiono o meu bumbum, vamos dizer assim, o meu sacro, essa região aqui, no chão. E aquele pé eu aperto o chão. Conforme eu faço essa pressão aqui para baixo e deixo essa perna solta, é quase impossível girar. Sim? Se eu esqueço de pressionar esse lado, aí essa perna me leva. E aí eu faço errado. Sim? Então, pressione o chão. Posso fazer 10 vezes perna descendo, abrindo, subindo, voltando. E depois o contrário. Perna descendo, abrindo, subindo, voltando. Sim? 10 movimentos num sentido, 10 movimentos no outro sentido. Na sequência, troco lá o outro pé e vou repetir a mesma coisa. 10 movimentos em um sentido, depois 10 movimentos em outro sentido. Sim? Grande sacada da mobilização de quadril. Manter a estabilidade com o outro lado do corpo e essa perna que está trabalhando com tração zero. Show? Então, esse é o primeiro exercício que você deve trabalhar quando você for trabalhar a abertura de segunda. E aí, Mari, pode fazer todo dia? Sim, mobilização você pode fazer todo dia, tá? Não tem problema nenhum. E aí você pode até usar o exercício da mobilização como uma forma de aquecimento para trabalhar o seu alongamento. Show? Então, beleza. Vamos agora para o nosso segundo exercício, que é, na verdade, um exercício de alongamento para os nossos rotadores. Vamos lá. Olha só, para a gente fazer esse segundo exercício é o sapinho, tá? Se você não conhece ainda o sapinho, seja muito bem-vindo ao mundo dos sapos aqui no Balé Online. Gosto muito de sapinho, tá? Eu vou te ensinar agora o sapinho tradicional. Existe uma variedade de sapinhos que a gente pode fazer. Dentro do T8S a gente trabalha bastante essa variedade, mas aqui eu vou te deixar um exercício de sapinho tradicional para realmente você evitar todas as compensações aí. É uma dica, tem várias dicas que eu uso o sapinho, então eu vou te mostrar numa dica mais antiga ali para você pegar todos os detalhes. Bora lá, depois eu vou te passar o terceiro. Sapinho. Como que funciona? Eu vou colocar os dois joelhos alinhados, as palmas das mãos no chão, e aí eu vou começar a escorregar um pouquinho uma perna, um pouquinho a outra perna. E vou tentar descer. O exercício é esse aqui, ó. Eu vou descer a virilha até o máximo que eu conseguir, colocar o cotovelo no chão e ficar.
Podem observar que eu mesma não desço tudo, tá? Mas tem gente que desce e o objetivo é descer tudo. Como é que a gente vai chegar nisso? Vamos ver. Olha só. Tô lá, palma da mão no chão, começo a escorregar. O que não pode acontecer? Por exemplo, vamos supor que aqui seja o meu limite, tá? Eu vir, tá doendo, virilha, e aí eu jogo o meu corpo pra frente. O meu xixi tem que estar alinhado com o meu joelho. Se não tiver alinhado, não adianta nada, é perda de tempo, tá? Mesma coisa, jogar o bumbum para trás. Também não adianta. E aí tem gente que dá aquela enganadinha, fica no meio termo, um pouquinho só para frente. Um pouquinho só, já não vai mais alongar, tá? Tem que estar alinhado, você tem que encontrar o pontinho da dor na virilha, que seja suportável, mas que você esteja sentindo a dor do alongamento, ok? Próximo passo, descer cotovelo. Desço o cotovelo no chão e fico lá. E aí eu vou tentando escorregar mais os joelhos. Os pés atrás. Cuidado para os pés não ficarem abertos, tá? Aí vai começar a forçar joelho, não adianta nada. Tenta grudar o máximo possível dos pés, porque aí a base de apoio do joelho ela muda, tá? E isso dá mais segurança para o alongamento. E aí eu vou descendo, descendo, descendo e vou ficar lá no meu limite. Cada um tem o seu limite, respeite esse limite, isso é muito importante. E vou ficar lá. É uma ótima posição para leitura, é uma ótima posição para comer, é uma ótima posição para ficar no celular, tá? Aproveitem as férias e boa sorte nesse exercício, ok? Feito o sapinho. Sapinho a gente trabalhou bastante a musculatura, né, bilateral nas duas pernas, porém a gente trabalhou com os joelhos dobrados, então isso acaba diminuindo um pouco a carga de tensão na musculatura, tá? Agora, lembra que eu falei que é um dos erros da gente trabalhar a abertura é a gente querer trabalhar as duas pernas ao mesmo tempo? Por que eu trabalho no sapinho as duas ao mesmo tempo? Porque eu não estou esticando os joelhos. Sim, aí eu diminuo a tensão, se torna suportável. Agora a gente vai trabalhar com a perna esticada, então a gente vai trabalhar uma perna de cada vez, de forma isolada, para que a dor que eu sinta, a sensibilidade que eu sinta, seja realmente administrável e eu não me coloque numa posição sujeita a escorregar, a de repente acontecer algum descuido ali e eu acabar tendo uma lesão. Então a gente vai trabalhar com uma perna só, é mais seguro e eu acabo conseguindo exigir mais da musculatura dessa perna por estar isolado o movimento, ok? Bom, o que eu vou fazer? Primeira coisa, uma perna vai ficar na posição de sapinho, tá? Então vamos lá, vou trabalhar com essa perna aqui. Essa daqui, ó, ela vai ficar com o joelho apoiado, tá? Coloca um colchonete mesmo embaixo. E essa outra perna, deixa eu mostrar sem primeiro. O exercício, ó, vai ser isso aqui. Essa outra perna, você vai fazer isso aqui. Então, ó, um joelho tá lá, a outra perna tá aqui. E aí eu vou escorregar essa perna um pouquinho pra lá, até chegar no meu limite. Repara que essa daqui, ó, eu tô fazendo um sapinho com ela. Sim? Eu chamo esse de sapinho estendido, tá? Uma perna, ela acaba esticando. Deixa eu ver se eu tô no centro da câmera, gente. Eu tô querendo controlar até o centro da filmagem, beleza. Tô aqui, ok? Então, essa perna eu trabalho essa região, eu concentro mais nessa região, enquanto a outra perna eu concentro em toda essa extensão, sim? Aquele pé, ele pode soltar, não precisa ficar em flex para não ficar exigindo uma contração naquela perna, não, eu quero ela relaxada, ok? Então, ó, para eu descer, eu vou descendo em flex para segurar a minha descida, para controlar essa descida. Coloquei lá a mão no chão e aqui eu solto meu pé, tá? Meu pé tava em flex, eu solto ele para deixar minha musculatura descer. Mari, ó, dá para mim chegar aqui e assim, eu tô com dificuldade para sentir o alongamento. Sim, ó, cheguei aqui, cuidado pro quadril não girar, tô brigando para manter o meu quadril de frente aqui, mas eu não tô sentindo realmente alongar a musculatura, não tô sentindo meu nível de dor chegar em 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um degrau embaixo da minha perna, ok? Então, eu tô aqui, vou colocar um degrau. Então, pra mim, Mari, eu preciso fazer com degrau. Você aí, pode ser que você precise fazer assim, ó. Pode ser que você esteja ainda meio longe, né, da sua abertura. E aí, na hora que você coloca lá e começa a descer, pode ser que aqui pra você já se torne insuportável. Posso colocar a mão na frente? Posso, tá? É o ideal? Não, mas nesse momento da sua abertura,
colocar a mão na frente pode ser que te deixe mais segurança para você conseguir relaxar. Sim? O que acontece? Deixa eu pegar um banquinho aqui, peraí. Ai, ai. Meu puff cor-de-rosa, galerinha T8S ama. Olha só. Se eu mantenho o meu alinhamento aqui, eu consigo jogar a pressão do meu peso exatamente na região que eu preciso alongar. Mas, se isso me deixa tensa e eu começo a contrair a minha musculatura, eu corro o risco de ter uma lesão. Então, eu preciso me apoiar para que a minha força fique no braço e eu deixe minha musculatura realmente relaxar para alongar. Uma outra coisa que você pode fazer é você colocar um banquinho, colocar uma cadeira, enfim, um banquinho que você consiga se apoiar. Então, ao invés de colocar a mão no chão, eu tô aqui, ó. E aqui eu consigo deixar a minha musculatura relaxada para conseguir alongar e não desalinho tanto o meu corpo, ok? Então, eu consigo ficar mais alinhadinha e manter ali. E aí eu posso ir até ficar aqui no cotovelo, sim, descer mais, e enfim. Beleza? Mari, beleza, esse é sussa pra mim. Então você vai fazer isso aqui. Jesus de Deus, como eu sofro nessa vida. Você vai fazer isso aqui. Você vai colocar o meu é um tijolinho de EVA, tá? Você pode pôr 2, 3 almofadas. Você pode colocar o pé em um degrau. Se você tiver um tijolinho de EVA, vamos lá, daqui a pouco eu explico do degrau. Se você tiver um tijolinho de EVA, você vai colocar esse tijolinho. Estou lá e aqui eu vou descendo e arrastando o meu tijolinho. Ah, delícia. Aqui sim eu tô sentindo alongar. Ó, meu pé tá lá em flex, soltei, relaxei a minha musculatura. Cheguei no chão, mas estou sentindo o alongamento, ok? Cuidado para esse quadril não virar. Briga com ele lá para você permanecer de frente. E aqui eu tô trabalhando toda essa musculatura aqui para eu conseguir realmente zerar a abertura com as duas pernas. Show? Beleza, Mari, eu não tenho esse... importante, na hora de voltar. A gente sempre que a gente se machuca, a gente acaba se machucando porque a gente não presta atenção em algumas coisas. Então, na hora de voltar, toma muito cuidado, que é onde normalmente costuma acontecer lesão. Eu preciso ir desmontando o exercício. Ou seja, eu estou aqui, o que eu vou fazer? Vou levantar o meu peso e pode caminhar para frente, sim? Caminha para frente, deitou e aí fechou as pernocas, tá? É a maneira mais segura para você sair do seu exercício, independente da altura que você esteja, ok? Beleza, não vai dar uma de louca, um de louco. Vamos supor que eu tenho um... Calma, gente, não vou descer até o chão com esse negócio, não. Vamos supor que eu tenho um degrau na minha casa, né? Um degrau vai ser mais ou menos dessa altura, tá? E aí, o que eu posso fazer? Ao invés de andar a perna do degrau da escada, que a escada é fixa e não anda, eu ando com a outra, sim? O que eu vou fazer? Coloco aqui o meu sapinho, aqui eu coloco meu pé no degrau e aqui eu vou andando com essa outra perna e escorregando essa, sim? Aí eu consigo manter lá a minha altura e aqui. Se eu fosse fazer assim, eu ia ter que puxar o meu apoio aqui, tá? Bem na frente de você não vai ver nada. Sim, mas eu teria que fazer isso aqui para realmente conseguir ficar colocadinha, alongando aqui onde tem que alongar. Sim, vou desfazer o exercício. Gira a perna junto com a sua caminhada, ó. Minha perna vira para frente junto com a minha caminhada. Aqui eu já não tô mais usando a mesma musculatura. E aí eu deito no chão e aí sim, fecho as pernas e aí sim volto para a posição. Tudo bem? Show! Nesse exercício, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar nessa posição, vamos colocar 30 segundos, tá? 30 segundos ali. Chegou na posição, permanece 30 segundos. Quais são as compensações que eu tenho que evitar? O alinhamento do meu tronco em estar muito para frente, sim? Tenho que estar lá alinhadinha aqui. Se eu jogar muito para frente, eu vou compensar a musculatura. E outra coisa que eu preciso evitar é essa rotação para minha perna. Então, eu estou lá com a perna lá alongando, precisa estar minhas duas cristas ilíacas voltadas para frente. Sim, minha abertura de segunda é feita dessa maneira. Se eu começo a ceder aqui, ó, deixar meu bumbum puxar para trás e eu girar minhas cristas ilíacas, eu já perco esse alinhamento para estar fazendo o alongamento. Show?
Então, a gente trabalhou mobilização do quadril, a gente trabalhou um exercício para ganhar a flexibilidade dos rotadores externos, ganhar a flexibilidade para que a rotação externa aconteça. E a gente trabalhou também um exercício de alongamento para ganhar a flexibilidade dos músculos que fazem a abdução, que levam minha perna até a segunda, sim? Dos músculos que precisam estar alongados, flexíveis, para que essa abdução aconteça. E aí faltou a gente falar dos posteriores. Lembra que eu disse que os posteriores são importantes? Se eu não consigo pegar o meu pé, ou seja, eu não consigo fazer esse movimento aqui com o meu quadril, sim, com as pernas esticadas e pegar o meu pé, dificilmente eu vou conseguir fazer uma abertura de segunda. Porque na hora que eu fizer a abertura de segunda, minha coluna vai fazer isso aqui, ó. Porque eu não tenho alongamento dos posteriores. Ok? Então, por mais que eu não faça uma flexão à frente para fazer a abertura de segunda, eu preciso dessa musculatura dos extensores, ali da parte de trás da minha perna, alongados, né, flexíveis, para que eu consiga sentar em cima dos isquios, que é quando a gente senta em segunda, tá? Senão eu vou ficar assim, minha perna vai fechar, ok? Para ganhar alongamento dos nossos posteriores, eu vou deixar aqui um exercício de brinde chuchu para você, tá? Que é um dos exercícios que eu trabalho no espacate. E aí vem a questão, se eu não faço espacate zerado, dificilmente eu vou conseguir uma abertura de segunda. Na verdade, eu nunca vi alguém que não faça espacate ter abertura de segunda. Então, comece pelo espacate, depois vá trabalhando a sua abertura de segunda. Posso trabalhar ao mesmo tempo? Pode trabalhar ao mesmo tempo. E aí uma outra pergunta também que vai surgir, né? Mari, esses exercícios eu posso fazer todos os dias? É uma intensidade, dependendo da intensidade que você vai estar trabalhando, é uma intensidade bem pesada. Então, se a intensidade estiver muito pesada, como é que eu não tenho como tempo, né? A gente já estourou o tempo, e eu não tenho tempo para explicar para você sobre o limite de dor que você deve suportar ali para conseguir trabalhar todos os dias, que nem eu faço dentro do T8S, faça dia sim ou dia não. Sim, então faço de segunda, quarta, sexta, os exercícios de abertura de segunda, de terça e quinta, sábado, eu faço exercícios para espacate e aí no domingo eu dou um descanso para minha musculatura. É um ótimo começo aí para você conseguir desenvolver mais flexibilidade para as aberturas. Show? Vou deixar agora o exercício chuchu para você, que é um exercício do banquinho. Vamos lá? Bora lá. Em cima do banquinho, coloca uma almofada para ficar fofinho, tá? Para não machucar. E aí eu vou fazer joelhos paralelos, vou colocar o pé lá em cima e vou segurar aqui no banquinho. Vou empurrar esse banquinho para frente. Aqui é meu limite. Começou a pegar toda a parte posterior da perna, atrás do joelho. Vou ficar aí, 20 segundos. Antes de terminar, mais um pouquinho só. 20 segundos. Terminou, na hora de sair, aí que mora o perigo. Apoia as mãos no chão e aí eu recolho a perna, tá? Erros que acontecem nesse exercício. Primeiro, as pessoas colocam a perna lá e aí para pôr a mão no chão, o que aconteceu? Desalinhou, tá? E aí eu não tô alongando. Tem que ser ou uma mão de cada lado ou eu fico lá em cima do banquinho. Não consegui descer a mão no chão. Desce, tenta descer o máximo que você conseguir o corpo em cima da perna, tá? Que essa carga em cima da perna vai pressionar mais minha virilha para baixo e eu vou ganhar mais alongamento de posterior. A ideia desse exercício é que a gente chegue na abertura em cima do banquinho. Aí já é um grau bem mais avançado, tá? E aí eu fico forçando virilha para baixo. Sem fazer dinâmico, tá? Sem balançar, sempre estático, ok? Na hora de voltar é a hora que eu tenho que tomar mais cuidado. Porque a lesão ela sempre acontece na hora que a gente retorna, na hora que a musculatura retorna de um movimento, aí acontece a lesão. Então eu sempre vou com cuidado e volto com mais cuidado ainda do movimento, ok? Show! Viva! Vivo! Olha só, a ideia desse em detalhes, né, realmente é te dar todo o máximo de conhecimento, tá, que eu tenho nesse assunto
e que eu consiga passar nesse tempo para que você realmente entenda por que a abertura de segunda é difícil, por que a gente precisa insistir, por que eu tenho que evitar as compensações, por que trabalhar pernas isoladas. Sim, esse é o grande objetivo. Te passei ali um exercício para cada grupo muscular para que você consiga começar o seu trabalho aí, mas são poucos exercícios para você desenvolver um super ganho. Então eu oriento que você vasculhe aqui o canal do YouTube, tá? Do Balé Online, porque tem muito conteúdo sobre isso. Quando tiver semana da flexibilidade, participe da semana da flexibilidade. Quando tiver a oportunidade de entrar para o T8S, que é um treinamento pago que eu tenho, tá? Sobre abertura, entre para o T8S, porque lá dentro eu tenho tempo para explicar tudo, com todos os detalhes que eu gosto de explicar, ok? Combinado? Mas é um ótimo conteúdo aí para você iniciar seus estudos, para de repente você começar a desenvolver o seu treinamento. Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse Em Detalhes. Trabalhe sua abertura de segunda, me conte aqui embaixo o que você sentiu ao fazer os testes aí, ao fazer os exercícios aí. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, é importante pra gente. Se inscreva no canal aqui do YouTube, que tem dicas de segunda a sexta. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, blog, lista VIP, Telegram. A gente está em vários lugares. E eu te vejo na próxima dica. Até mais. Acho que eu vou fazer com a outra perna agora. E é comum ter mais facilidade com uma perna ali do que com a outra na abertura de segunda, ou pega para todo lado mesmo na abertura de segunda? Olha, quando você trabalha isolado, você consegue perceber a diferença entre uma perna e outra. Agora, quando você está fazendo a abertura, que está com as duas musculaturas associadas, aí é difícil. No T8S teve acho que 2 alunas, não sei nem quantas alunas já passaram pelo T8S, mais de 500, não foi? Mais de 500 alunos já. Mas desses 500, 2 relataram que sentiam diferença na hora de fazer a abertura. E aí na hora que eu pedi as fotos para olhar, era surreal, assim. Uma perna realmente você via que ela queria descer e a outra não. Aí a gente trabalhou mais mobilização. Aí melhorou. E o fato de ter muitas musculaturas envolvidas na abertura de segunda, depois que você ganhou a abertura de segunda, você já zerou. Se você não faz a manutenção adequada, você perde mais rápido do que o espacate? Muito mais rápido. Para a alegria geral da nação, muito mais rápido. Por isso que é muito difícil. A abertura de segunda é difícil. Não é impossível. Qualquer pessoa que não tenha problema ali no quadril consegue, né? Que não tenha nenhuma tipo de artrose, alguma limitação, ou cirurgia e tal, consegue ganhar, mas é um trabalho a longo prazo. E aí depois de um tempo você consegue, ou crianças, né? Que normalmente é tudo mais molinho e tal, e aí esbanja a abertura de segunda. Aí quando vai chegando ali 12, 13, 14, 15 anos, começa a perder. Adeus. Então assim, a abertura de segunda é uma coisa que você precisa fazer a manutenção, porque senão perde sim.